Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Bom, né? Os irmãos estão felizes? Pode ser menor do que eu, mas a potência da voz dele é invejável, né? Eu me lembro quando a gente chegava em alguns lugares, daí a gente dizia assim: ó, Alexandre, se tiver que dar uma saudação, nós vamos deixar tudo dar saudação, tá? Porque tu tem uma presença e o vozeirão do Alexandre, né? E o Alexandre tinha toda uma frase certa, te lembra, Alexandre? Eu vou chegar lá para me apresentar, que nós somos um ministério, digo, só tua voz já é uma pregação já. Não precisa nem muita coisa. Amém. Eu tenho lutado com essa minha voz, meu Deus do céu, tô sempre ruim da garganta, sempre baixa, né? Os irmãos em Araranguá sofrem para acertar o microfone para mim, né? Mas vamos lá, todo mundo tem o seu espinho, né? Talvez esse seja o meu, né? Amém. Eu só vou fazer algum comentário aqui de alguns assuntos aqui, irmãos, rapidinho, porque eu creio que foi muito bom que o irmão pastor Rogério já trouxe para nós, né? Os irmãos gostaram? Amém. Muito bom. Amém. O Rogério, a gente vê as pregações dele, ele é sempre assim inspirado, assim, né? E podemos trocar chance enquanto de espinho para. E às vezes eu me empolgo, aí no outro dia eu tô sem voz, aí já não consigo pregar no próximo culto. Então eu tenho que manter essa calmaria, né? Então só para alguns comentários aqui, irmãos, eu não vou muito longe. Tá bom o ambiente, não tá? Vocês estão felizes? Tá todo mundo bem descansadinho? Olha, quem mora mais longe sou eu e eu vou para Santa Catarina ainda hoje. Então eu não tô com pressa, né? Então se eu não tô, vocês não deveriam estar também, né? Vamos colocar de pé só para reverência à palavra aqui. Uma escritura rápida aqui. Apocalipse, bem conhecida, escritura bem conhecida dos irmãos, Apocalipse, capítulo 1. Fazer alguns comentários aqui de algumas coisas, só para nós termos uma meditação aqui. Assim, vou dizer assim, na continuação do que o pastor já tem falado, que eu creio que a palavra ela se une, né, de Gênesis a Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 5. Versículo 5 ao 7. Vou ler esses 3 versículos aqui. E só para mencionar algo aqui para os irmãos. Diz assim, os irmãos encontraram, né? Apocalipse capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nosso pecado em seu próprio sangue. Amém? Você foi redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Amém? O versículo 6. E nos fez reis e sacerdote para com Deus, seu Pai, e a ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amém. Você é um rei e sacerdote espiritual? É, né? Amém? Estamos reinando com Cristo e também somos sacerdotes espirituais, né? Amém? Versículo 7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e também aqueles que o perfuraram. Todas as famílias da terra lamentarão por causa dele, assim seja. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Então, irmãos, só alguma meditação aqui de algumas coisas que eu gostaria de mencionar nesta noite aqui para os irmãos. Primeiro, assim, tem algumas coisas que a gente ouve e muda a vida da gente, né? Tem coisas que são significativas para nós, né? Eu sei que cada um de nós aqui, como indivíduo, temos a nossa própria experiência com Deus, né? Da maneira que Deus trabalhou contigo, da maneira que Deus se revelou para ti, né? Talvez assim, para o coletivo não seja tão importante, mas para ti que recebeu aquilo, tem uma importância muito grande, né? A maneira que Deus te conduz, a maneira que Deus vai trabalhando na tua vida, né? Nós chegamos até aqui, Deus nos conduziu até aqui, né? E cada um individualmente, nós tivemos as nossas próprias experiências com Deus, né?
Tem uma escritura, irmãos, que ela se tornou assim, ela tem me acompanhado, tem sido meu bordão, né? Que é aquela escritura que diz assim, ó, que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito, né? E sempre quando eu vou mencionar, assim, ao princípio da mensagem no Brasil, eu nunca falo com espírito de murmuração ou de crítica aos primeiros pastores da mensagem, que eu sempre dou esse mérito para eles e digo, né, que eles fizeram muito com pouco que tinham, né? Que Deus traz a luz no tempo certo, né? Tá. E não creio também que alguém possa pensar que ele já tem luz suficiente e que ele não precisa aprender mais nada. Quando a pessoa tem esse pensamento, ele está em Laodiceia, né? Rico sou, de nada tenho falta. Nós temos feito alguns comentários assim, estranho. Talvez quem nos ouve até nos chama de hereges, né? Que eu digo assim, nesse corpo aqui que nós estamos sempre aprendendo, vocês concordam, né? Só tem um lugar que nós não vamos aprender mais nada, é no corpo glorificado. E aí eu digo assim, né, de a parte estranha, que eu disse, na teofania, prego isso, né? Creio, por isso falei, né? Na teofania ainda se aprende? Se aprende, sim senhor. Mombrando além da cortina do tempo. Na teofania, fazia questionamentos. Mas eu não entendo isso. Aí alguém respondia para ele, isso é por isso é por aquilo. As almas debaixo do altar ali, né, lamentando, aqueles judeus que foram mortos nas perseguição, sem entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, ainda na teofania, não vamos entrar nesse assunto, né? Se tem um aprendizado, nós só vamos estar completo, né, perfeito em tudo, como dizia o pastor Virgílio, né? Exatamente, é no corpo glorificado. Enquanto estivermos nessa dimensão, estamos dentro dessa escritura. A vereda do justo é como o romper da aurora, vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Bom, tem alguns outros pontos das escrituras que eu tenho pregado para os irmãos, que também, assim, se a gente olhar com uma visão carnal, se parece assim, tá meio herege essa forma que está pregando. Aí, tem uma frase de um hino também, que se tornou também bordão para mim, que eu carrego também comigo, né? Que com essa frase desse hino, eu prego algumas escrituras assim com paz no coração, tranquilidade. Eu ouvi os irmãos cantando, né? Não importa em qual forma estou, sou o que sou, eu sou Jesus. Quando eu vi essa frase, George, ai, meu Deus do céu, parece que me respondeu tantas inquietações. Meu Deus. Então, independente da forma, independente da máscara, é Jesus o tempo todo. Amém. Né? Não importa em que forma que ele se manifeste, em que forma que ele faça aquela obra, sempre será o Senhor Jesus Cristo. E a razão que nós estamos falando ali a respeito da noiva de Jesus Cristo está no meio de 7 castiçais de ouro, escondida em Cristo. É ele que está ali e ela escondida nele. Enfim, todos esses assuntos, essa frase me dá assim paz, para que eu possa falar isso com tranquilidade. Sem dizer, está tirando o lugar de Jesus, não. Ninguém tira o lugar dele. Ele é o tempo todo. Uma outra frase também que não me saiu mais da mente é aquela parte, né? O livro não mudou de mão. O dono que mudou de forma. Exato. Então a gente tinha aquele pensamento, e os nossos irmãos que crê no assunto da deidade, ou que chamam de dualidade, né? Eles dizem, vê, Jesus está no trono, e chega alguém e toma o livro, então são dois, tem esse pensamento, né? Mas a gente sabe que na verdade era Deus no trono com o livro, os irmãos criam assim? Era Deus em Cristo tomando o livro, né? E é Deus na noiva comendo a palavra, né? Porque o profeta diz que o Espírito Santo em nós se alimenta da palavra, né? Então, assim, o livro nunca saiu da mão do dono original, né? Ele que vai trocando de formas, né? Então, isso é uma frase que sempre me mudou a minha maneira de pensar em muitos assuntos da Escritura. Bom, e aqui o irmão Alexandre, aqui, né, que a gente já tem um conhecimento, não sei se o Alexandre lembra, o irmão Serginho também lembra disso,
que nós éramos nós éramos um povo ferrenho, consciente ao retorno do irmão Brana. Lembra, né? Éramos ferrenho. E todo o meu respeito aos irmãos que ainda creem assim, temos bons irmãos e amigos que creem assim. Tem irmãos lá em Araranguá que deixaram de congregar conosco devido a isso, mas saíram em paz, continuam sendo nossos amigos, não ficamos inimigos, agora não passamos, não comprometemos, como é que é, desviamos lá da rua. Irmão, isso é meninice que tem que acabar, né? Isso não pode existir mais. A gente se vê, almoçamos juntos, se abracemos, continuamos nos amando, né? Não mudou em nada. Só a decisão de cada um que tem o direito de escolher o lugar onde vai congregar. Deus dá essa prerrogativa. Ninguém é obrigado a congregar com ninguém, né? Não cremos numa ditadura espiritual. Nós cremos que toda ovelha ela é livre para escolher o seu pastor, né? Eu, em toda a minha vida que eu fui ovelha, continuo sendo ovelha, mas que eu não exerci o ministério, eu toda a minha vida congreguei com o pastor Virgílio, não tive um outro pastor, né? Não tive um outro pastor e me sentia bem. Tinha pontos que a gente às vezes discordava, que a gente não concordava, mas não era o suficiente para, na época, para dizer, não, acho que o pastor Virgílio não vai ser mais meu pastor. Me sentia bem tendo o pastor Virgílio como meu pastor, né? Então, a ovelha tem direito de escolher o pastor que ela se adequada, não é verdade? Então, às vezes eu estou pregando lá em Araranguá, eu digo, olha, irmãos, temos que trazer o Espírito Santo de volta, e estou batendo, né? Eu digo, olha, se o problema é o pastor, a gente tira o pastor. Não quero ficar na frente do Espírito Santo, né? Vai que o problema seja eu, vai que a igreja esteja toda preparada e eu estou impedindo, vamos lá, faça uma eleição e tire fora, né? Eu não vou ficar aqui, o púlpito é meu, o púlpito é meu, o púlpito é meu. O púlpito é do Espírito Santo, né? Amém. Eu sempre digo, o sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo disse, né, pastor, nós somos colaboradores de Cristo, né? O sumo pastor, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos saber, né? Então, eu me lembro que eu tinha uma pasta e eu saía com aquela pasta, irmão Serginho, já com todas as mensagens preparadinhas, de todos os parágrafos, né, sobre respeito ao retorno. Lembra disso, Alexandre? E surgiu o assunto, já tinha tudo na ponta da língua já, para falar sobre o retorno. Bom, o tempo passa, né? Esta luz vai brilhando mais, como eu citei aqui, a feira do justo é como o romper da aurora, vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito, até que Deus abriu meu entendimento e eu consegui enxergar a palavra se abrindo, o que as pessoas chamam de abertura da palavra, né? Que eu também não creio que a abertura da palavra, pastor, seja uma denominação. A abertura da palavra é um avivamento que Deus enviou para a sua noiva. Não. E essa abertura da palavra, esse avivamento, não tem um pastor dono, chefe, né? Alguém que se intitule, né? Isso é meu, isso pertence à noiva. Deus deu para a noiva, ninguém pode se apossar disso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a captar, a enxergar, parecia que eu não me adequava, assim, o meu modelo, assim, não se adequava ao sistema que já estava formado em torno disso, a abertura da palavra. Parece que eu tentava me achegar e parecia que eu me empurrava para lá, empurrava para cá. E eu convidava um para pregar lá, não dá, não posso, não tem tempo. Aí daqui a pouco eu olhava aqueles grandes tabernáculos, aqueles mesmos pregando. Digo, como é que ele teve tempo para ir lá? Talvez é porque o nosso tabernáculo aqui é pequenininho lá. Claro que a gente percebe essas coisas todas. Ninguém é bobo, né, irmão? Claro que não são bobos. Tá. Hoje, não faço nem questão que vá. Por que eu descobri? Eu não preciso de Jesus. Aleluia. Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Irmão, você precisa de Jesus. Né? Não o doutor fulano, o pastor Beltrano, o renomado, que não é renomado, o irmão que já, ou o grandão o que trouxe. Não, irmão, eu preciso de Jesus. Hoje eu caminho tranquilo, pelo que nós pregamos, pelo que nós cremos, irmão Edgar, o senhor sabe, nós somos praticamente isolados naquele cantinho lá em Araranguá. Que bom estar escondido em Cristo, né? Amém. Não saímos da vitrine e estamos escondidos em Cristo. Nós temos as pregações pela internet e nunca foi ideia minha e nunca foi desejo meu, né? Uma irmã foi congregar com nós, pastor, o que tu acha? E eu sou meio coração de galinha, para entristecer a irmãzinha. Tá, irmã, então grava. Eu, por mim mesmo, pregaria só para a congregação local em Araranguá. E estaria muito feliz. Mas, claro, Deus tinha um propósito, né, que outras pessoas fossem alcançadas. Que assim seja, né, irmã? Amém? As irmãs que nos assistem aqui em Canoas, né?
que seja assim. Amém. Quando o Espírito Santo fez com que eu enxergasse, então, pronto, agora recebi um pouco mais de luz, né? Aí eu sempre dou um exemplo, pastor, que é o seguinte, aqui está minha mãezinha que é testemunha, né? Que a gente se criou, o irmão Edgar também conhece a gente desde menino, né? A gente se criou com luz de vela, né? Luzinha de vela. E aí a mãe acendia a vela lá e fazia a comidinha dela lá no fogão a lenha, no chãozinho batido lá. E a gente tinha que ficar tudo ao redor da velinha, né? Lendo uns gibizinhos meio escondido, porque aquele tempo que não podia nem ler gibi também, né? As crianças, era pecado também, né? Nós meio que escondido lendo gibizinho, se a mãe pegava, ela rasgava, né? Um dia um irmão passou lá por casa, viu aquela velhinha, se compadeceu de nós. Irmão Gessi, eu vou dar um lampião para a senhora. Aí, trouxe o lampião já iluminava um pouco mais, né? Aí já guardamos a velinha. Claro que eu não vou desprezar a vela, né? Me ajudou, graças a Deus pela vela, né? Graças a Deus pelos primeiros pastores da mensagem que desbravaram, né? Graças a Deus pelo irmão Martins, que veio sozinho da América para o Brasil. E eu imagino uma pessoa sozinha, crendo em alguma coisa totalmente diferente de toda a nação. Claro que eu sei que não foi fácil. Só os pentecostais, imagine. E naquele tempo, não tinha o que tu pudesse pregar contra eles na parte moral. O exemplo de vida deles era muito, talvez, melhor do que alguns da mensagem de hoje. Né? Então, o homem entrar com uma mensagem nova, claro que, graças a Deus por esse princípio. Logo depois, lá, acho que já tinha uns 16 anos, quando ligaram a luz lá em casa, né? Aí, graças a Deus, a lâmpada agora é melhor, né? Claro que eu não vou desprezar a vela, George, e nem o lampião, mas também não vou ser bobo de apagar a luz e acender vela só para dizer que o tempo passado era bom, né? Não vou chegar aqui para os irmãos, irmãos, aquele tempo era tão bom, vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá atrás, comece a falar glória, 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 até vocês falarem em língua. Claro que não vão fazer isso. Naquele tempo foi bom, nos ajudou bastante, mas Deus hoje tem nos dado mais luz. Amém. Os irmãos creem assim? Amém. Irmão Valquíria, não era bom aquelas vigílias pentecostal, que todo mundo sabia? Claro que era bom aquilo, né? Nos serviu bastante. Para minha mocidade, eu precisava de um pastor Domingos que nos batia sem luva. Graças a Deus pela vida do pastor Domingos, irmão Edgar. Graças a Deus, porque se não fosse o pastor Domingos que nos batia, né? Severo. O pastor Gito também era severo com nós, graças a Deus, né? Nos manteve nós na linha, a gente saía da linha e tinha jeito, né? O pastor Domingos batia mesmo. Graças a Deus por isso, né? Amém. Foi tempos bons. E aí, irmão Serginho, aí vem essa questão, né? O pastor Rogério falou aqui agora, a mensagem não é a mensagem de Leão Brana, era a mensagem de Jesus Cristo. Nós cremos nisso, você crê? Mensagem de Jesus Cristo? Os irmãos cantam lá, Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse. Creio, pastor, que esse profeta é um profeta escriturístico. Que esse profeta é um profeta da palavra. E que se esse profeta falou alguma coisa que eu não consigo identificar com a palavra, eu li mal. Verdade. É melhor deixar de lado e esperar um tempo certo, porque o Espírito Santo tem que alinhar toda a mensagem com a Bíblia. Eu não posso dizer, a Bíblia disse isso, mas o irmão Brana disse... Não, eu não consigo ver assim. Eu consigo me lembrar do irmão Billy Paul, quando ele esteve no Brasil. Ele pegou a Bíblia, lembra, Serginho? Botou a Bíblia e disse assim, a Bíblia é a mira e ela não se move. E a mensagem é a alça de mira. Nós que temos que ler a mensagem com a luz da Bíblia para que se encaixe. Não é assim? Tem que ter esse encaixe aqui. Não é mover com a Bíblia para se encaixar com a mensagem. É a mensagem que tem que se encaixar com a Bíblia. É isso. Então, eu creio nesse profeta porque ele é um profeta escriturístico. Que ele não saiu da palavra. Ele se manteve fiel à palavra o tempo todo. Se lermos alguma coisa, é porque lemos mal. O irmão Brana até disse, virão aqueles 7 trovões que nem estão escritos. Depois o Espírito Santo corrigiu, lembram disso? Irmãos, nós pensávamos lá atrás que havia 7 que nem estava escrito, mas não pode, tudo tem que estar na Bíblia. Vocês lembram que ele corrigiu, né? Alimento espiritual ao seu devido tempo, acho que o parágrafo 83, né? Que ele faz essa correção, né? E também depois os irmãos perguntam para ele no Desvelar de Deus, irmão Brana, não vai vir aqueles 7 trovões, a revelação dada a um homem. Não, irmão, não pode, tudo tem que estar na Bíblia. Então o profeta mostrou que ele era um profeta escriturístico.
Tudo tinha que ser na palavra. Bom, quando eu captei, assim, foi bem diferente. A maneira que eu captei a abertura da palavra foi uma forma assim sobrenatural. Mas enfim, quando eu captei a abertura da palavra, aí tá, na hora vem a revelação, mas depois vem os questionamentos, né? E aí fui, né, perguntar para os doutores, né, do assunto. Pastor, me responde uma coisa para mim. Eu tenho lido as mensagens, são mensagens que a gente carrega conosco a respeito do retorno. E como é que fica aqui essa segunda cavalgada aqui? Como é que a gente consegue colocar essa parte aqui? Ah, não, irmão. A segunda cavalgada agora é a noiva cavalgando. Daí, tava feliz, a revelação tinha entrado no meu coração. Vamos deixar assim, não vamos criar problema, tá bom. E aí, como nós também falamos a respeito dos louvores, né? Que todo o avivamento traz o louvor para o seu dia, né? Verdade. Deus traz um avivamento, aquele avivamento produz também os louvores, né? O Lutero, quando chegou, viu aquele castelo que ele ia ser escondido ali de Roma, ele olhou aquele castelo enorme, ele veio no coração a inspiração, castelo forte é o nosso Deus, e terminou seu ministério fazendo hinos de justificação, era o avivamento que Deus tinha. Amém, Jesus. Veio Wesley, os hinos de sangue, Charles Wesley, o irmão dele, fez muitos louvores dos hinários metodistas, falando sobre o sangue, porque era a unção do momento. A unção atingiu, eles saiu os louvores do sangue, né? Logo chegou a era pentecostal, o pastor queria fazer exposição, aí veio os corinhos, né? Jesus está aqui, pedes o que quer, vamos cantando, até todo mundo recebeu os dons espirituais, porque estava dentro da norma, era a restauração dos dons, estava certo? Não estava errado. Deus envia a palavra, claro que surgiu uma inspiração e nós recebemos hinos novos que nós temos cantado, né? Mas, irmãos, o que acontece? A inspiração, a unção está ali. Mas se o ensinamento não estiver bem adequado, não estiver de acordo, a inspiração do hino vai acompanhar o ensinamento. Não é assim, Jorge? E aí, para tentar amenizar essa parte, né, sobre a segunda cavalgada, os irmãos fizeram um hino muito bonito. Gosta daquele hino. Que pena, né? Podíamos mudar alguma coisinha ali, né? A segunda cavalgada, são anjos em revoada. Aí fala de Elias, Eliseu, tipo do mensageiro, tipo da noiva, Josué, Moisés, tá bom. Seguimos assim. Só que no decorrer da caminhada, a gente percebeu que tinha algumas coisas que não fechava muito bem nessa cavalgada aqui, né? Tinha algumas coisas que parecia que não estava certo. Eu vou colocar só um ponto aqui, a gente podia pegar vários pontos, né? Mas só pegar um aqui para a gente tomar muito tempo para os irmãos. Nós temos, irmãos, em 1933, nós temos 7 visões que Deus deu para o irmão Brana. Quantos aqui conhecem as visões aqui a maioria conhece, claro, nossa irmã não conhece, está visitando hoje, você vai estar pensando assim, meu Deus, o que ele está pregando, né? Mas depois o Moisés explica, a irmã Zulei diz, tá bom, então tá ótimo, né? A maioria de vocês conhece, né? As 7 visões que o profeta teve. Irmãos, quando nós lemos essas 7 visões com a luz da Escritura, você vai perceber que todas as visões estão na Bíblia, todas elas estão na Escritura, né? As primeiras 3, se não me falha a memória, que está relacionado a acontecimentos políticos. A gente sabe que estava lá em Apocalipse capítulo 7, os 4 anjos, né, ali quando ele fala de Mussolini, Stalin, invadindo a Etiópia, enfim, aquela parte ali. Está lá Apocalipse capítulo 7. Quando fala da imoralidade das mulheres, está lá em Isaías capítulo 3, quando fala da multiplicação, a ciência se multiplicando, está em Daniel capítulo 12, tudo está na Bíblia. A mesma coisa que o William Branham viu, foi o que João viu, foi o que Daniel viu, só viram em símbolos diferentes. Os símbolos eram diferentes, mas eles estavam vendo as mesmas coisas. Não é assim? Então, toda aquela 7 visões ali. E assim, não me ater nas visões, mas pegar aqui só um ponto. Aí, quando chega na última visão, que foi a grande polêmica, né? E olha, irmão, como é fácil sair das Escrituras. Nós temos que fazer a Escritura correr em coesão, né? Como é fácil sair da Escritura. Quando chega na 7ª visão, o profeta diz assim, a última visão que eu tive
foi os Estados Unidos em ruínas, até onde eu pude ver. Lembram disso? Estados Unidos em ruínas. E aí o irmão Branham diz assim, ó, isso tem que acontecer antes da sua vinda. Ou daquela, ele usa essa expressão, antes daquela vinda. Na era de Laodiceia ele usa essa expressão, né? Antes daquela vinda. E aí vem a dor de cabeça para os pregadores, né? Quer ver, irmãos, como as coisas têm que ocorrer em coesão? É verdade. Bom, se os Estados Unidos vai estar em ruína antes daquela vinda, como é que os Estados Unidos vai ser o país da besta de Apocalipse capítulo 13, aqui vem da terra, vai estar destruído? E pensamento, né? E é claro, eu contei aqui para os irmãos outro culto, né? Que daí alguém perguntava para a gente, como é que o rapto vai ser secreto? Lembra que eu falei? Exato. Claro que a gente tinha uma boa defesa. Ah, irmão, sabe por que o rapto vai ser secreto? Pelo seguinte, vai dar um grande terremoto que vai afundar Los Angeles. Quando isso acontece, os mortos ressuscitam. E vai ser um terremoto a nível internacional. Alguém sumiu, pronto, tá debaixo de escombro. Deus prepara os momentos certos para dar o arrebatamento. A gente se sentia aliviado com isso. Parecia que era assim, mas não é. Na verdade, hoje eu sei que o rapto é secreto pela minoria. A quantidade é muito pouco. Por isso que é secreto. Não porque vai dar grandes catástrofes. Pelo contrário, o rapto, ele é secreto. Não tem um grande movimento, o rapto. E aí o que nós descobrimos? Quando eu li a escritura aqui para os irmãos, que o profeta nos ensinou, aqui está, né? Nessa escritura que eu li. Aqui está, o profeta nos ensinou na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, e em várias mensagens ele fala assim, ó, que são 3 vindas. Vamos lá, primeiro ele veio, quem responde aí? Primeiro ele veio para morrer, nos redimir, né? A segunda ele veio para nos reclamar, né? Reclame. Primeira parte da redenção, segunda parte da redenção. A compra e depois o reclame, né? Durante as eras ele cuida daquilo que ele comprou. Ele está vindo aqui, nessa segunda vinda, nos reclamando. Né? O livro se abriu, os nomes estão escritos. Vocês entendem isso, né? As coisas estamos falando há muito tempo, né? Fulano de tal, Beltrano, né? Então, os nomes estão sendo chamados. Amém. Tá? Reclame. Amém? E a terceira vinda, ele vem com os santos para o milênio. Amém. Não é assim? Aí o profeta fala na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus e diz assim, ó, é uma única e perfeita vinda, dividida em 3 partes. Chupa! Quando a gente ouve, agora sim, agora estamos conseguindo colocar as peças do quebra-cabeça no lugar. Amém, Jesus. Agora a gente começa a tirar a vaca que está passando na árvore, conseguimos colocar na grama de novo, conseguimos tirar o homem que está pescando no deserto, conseguimos levar ele de volta para a lagoa, porque agora a gente começa a compreender algumas coisas. Quando ele diz que essas coisas têm que acontecer antes daquela vinda, de qual que ele está falando? E para fechar com as escrituras, tem que ser a terceira vinda, porque até onde eu sei, os Estados Unidos, ele faz parte do reinado do anticristo. Não é assim? Os irmãos querem assim, irmãos? Amém. Os irmãos conseguem ver assim? Amém, Jesus. Faz parte, Apocalipse, o profeta pregou o tempo todo. A besta que sai das águas, Roma, e a besta que vem da terra, Estados Unidos. E são 2 personagens. A gente sempre vinha como um, né? É a besta e o falso profeta. Por que é 2? Nos dias de Jesus era um só que foi encarnado, foi Judas. Capítulo 13, São João, apontando para Apocalipse 13. O diabo se encarnou, né? Nos primeiros 3 anos e meio. Foi um. Por que nos dias de Jesus foi um e agora aqui no período de tribulação são 2? Alguém que não seja o George me responde? Se deixar o George responde todas, né? Hã? Alguém, pelo Espírito, consegue me responder? Se for as irmãs, pode ser, não tem problema. Hã? Bom, já que talvez alguns saibam, mas estão meio tímidos para responder, então eu vou responder. Irmãos, por que nos primeiros 3 anos e meio era um ungido
que era Cristo. Amém. Então, para fazer frente àquela unção, tinha um ungido pelo diabo, Judas. Que, né, o diabo encarnou, tendo já o diabo posto, o diabo se encarnou nele para aquela obra. Como no período da tribulação são 2 ungidos, Moisés e Elias, para fazer frente à besta e o falso profeta. Besta Roma, falso profeta Estados Unidos. Não sei se vocês compreendem isso. Esse é o reinado do anticristo. Então nós temos ali esse período de tribulação. Bom, o que acontece, né? Acontece o seguinte, que quando nós olhamos para essa escritura aqui, os Estados Unidos em ruínas, em que tempo que isso acontece? Também não acontece dentro do período de tribulação. Outra coisa, né, que as pessoas pregavam, ensinavam, não sei se o Alexandre lembra, o pastor Rogério lembra disso, que eles pregavam, antigamente a gente ouvia isso, não faziam por mal, era até onde eles alcançavam, não estou falando claro de crítica, sobre o terceiro ai, lembra? Terceiro ai no período de tribulação, quem disse? O período ai não é no período da tribulação. Terceiro ai é a Terceira Guerra Mundial, todos vocês sabem, né? Amém. O primeiro ai é a Primeira Guerra, o segundo ai é a Segunda Guerra, o terceiro ai é a Terceira Guerra Mundial. Então eles diziam, o terceiro ai vai acontecer no período de tribulação. E aí os irmãos também cantam, né? Eis que breve vem o terceiro ai, é o clamor dos gentios, aplica o sinal, morrerá. O sinal é aplicado não por causa do terceiro ai. O sinal é aplicado para a cavalgada espiritual do cavalo amarelo. Porque o cavalo amarelo ele caminha em 2 partes. Espiritualmente já está cavalgando e em plenitude, fisicamente, na tribulação. Verdade. Então o que o sinal faz? O sinal protege o eleito de cair no engano do cavalo amarelo. Então não tem nada a ver com o terceiro ai, né? Vocês estão felizes? Amém. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Não está sendo difícil, né? Está simples, né? Amém. E aí em Apocalipse 11, para mim fica bem claro. 11:11. Ó, interessante isso aqui, o profeta diz que os capítulos, os versículos, todos eles estão em coesão. Até a numerologia das escrituras, elas têm que fechar perfeitamente. Apocalipse 11:11, o profeta disse no 11, Deus levanta ou Deus derruba, né? 11ª hora, o 11, né? Então, no 11 acontece 2 coisas. Ou Deus vai levantar, ou Deus vai derrubar no 11, tá? E lembram, né? A Primeira Guerra terminou às 11 horas, 11 minutos, no dia 11 do mês 11, enfim. Aqui no versículo 11. E após os 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, Moisés e Elias, e ficaram de em pé, e um grande temor se instaurou sobre aqueles que ouviam. E eles ouviram uma grande voz do céu que dizendo, sube para cá. E eles subiram no céu, e uma nuvem e seus inimigos o contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória a Deus do céu. O segundo ai passou, eis que cedo veio o terceiro. Vê, irmãos? Está terminando o período da tribulação, e o segundo ai está passando. Então vocês sabem como é que são esses ai, né? Não é assim, ó, um ai assim, ai. Não, é assim, ó. Primeiro ai. E fica apertando. Foi a Primeira Guerra e todos os eventos que lhe seguiram. Quando chegou em 39, apertou mais, segundo ai. E vai apertando. E esse segundo ai começou em 39, e vou dizer para vocês, todos os eventos, qualquer coisa que está acontecendo no mundo de desgraça, de maldição, de praga, tudo está dentro do segundo ai ainda. Exatamente. Porque o terceiro ai acontece lá no período dessa tão escondida na mensagem terceira vinda, né? E todos os eventos que acontecem lá, né? Que como isso passava por alto. Vocês estão felizes? Amém. Está todo mundo alegre com Jesus? Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu só citar aqui, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Se os irmãos depois, vocês têm em casa a mensagem de alimento espiritual ao seu devido tempo, no parágrafo 106. O profeta, nessa mensagem, ele dá testemunho
de quando ele estava ali com os irmãos caçando, pescando. Daqui um pouquinho veio a voz do Espírito Santo e disse para ele assim, ele disse para os irmãos, né? Irmãos, corram e se escondam. Alguma coisa disso, hoje tu verás a glória de Deus. O Espírito Santo tinha falado com ele antes. E aí os irmãos que estavam ali, irmão Roy Robinson, irmão Jenny Norman, irmão, esqueci o nome do terceiro, irmão Fred Sotman, se esconderam. E aí o Espírito Santo desceu na forma de turbilhinho, cortou as cachopas das árvores e as pedras da montanha rolaram e houve 3 estrondos, né? Bum, bum, bum. E aí, quando os irmãos voltaram, passou. Irmão Brano, o que foi isso? Ele disse, eu perguntei para o Senhor e disse que eu podia dizer para vocês o que era. E ele disse, juízo sobre a costa leste. Então, a gente sabe que são 3 estrondos, né? São 3 terremotos. Irmão, e esses terremotos, eles têm que estar na Bíblia também. Esses 3 estrondos não pode estar fora. E aí, o pessoal, né, tinha um bom pensamento, né? Nós tínhamos um bom pensamento a respeito dos terremotos. O que a gente pensava, né? Um já deu, que quase afundou a costa leste, lá no estado do Alasca. Aí o pensamento bom, né? Para a ressurreição vai vir o outro, né? Que vai ser o de Los Angeles, né? E eu me lembro que alguns pregadores colocavam isso como terceiro e um segundo, parece que deu um pequeno lá, depois lá em Nova York, e colocavam essa lá. E os irmãos antigos da mensagem, bons irmãos, como eu disse, bons pastores, né, homens de Deus, tiveram esse bom pensamento e escreveram um livro que os irmãos têm, Terremoto Profetizado. E que tu lê, o quadro parece perfeito, mas não está de acordo com as escrituras. Não está de acordo com a escritura. Primeiro, o primeiro terremoto, irmãos, que aconteceu ali no estado do Alasca, ele está aqui. Os 3 estão na Bíblia. O primeiro está aqui. Capítulo 12, versículo 6. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. Tá. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, né? Quando é que Deus abriu o 6º selo, gente? Quando é que vai se cumprir? A tribulação. Mas quando que ele abre o 6º selo? Quando é que ele abre? Pode falar, pastor. O senhor sabe? Sim, abriu de forma espiritual. Quando ele abriu de forma espiritual, não da forma literal, a forma literal é o seu cumprimento, a tribulação. Quando ele abriu, em 63, logo ele prega a mensagem acusação ou indiciamento. O que ele está indiciando? Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. É verdade. Então nós temos 3 coisas que acontecem. Nós temos um indiciamento, uma acusação. Eu acuso fulano, ele fez alguma coisa. O Ministério Público vai lá, aceita a acusação. Tem uma acusação. Aí o profeta prega 3 mensagens tituladas 2 o julgamento e um julgamento. Temos um indiciamento, temos um julgamento. Em 64, o Mombrano prega almas encarceradas hoje. Acusou-se, fez acusação, houve um julgamento e agora há uma pena, almas em prisão, almas encarceradas. Aí o profeta fala no parágrafo 118 da mensagem de acusação. Eu acuso essa geração porque eles crucificam Jesus Cristo em 1963. Então, em que período que a igreja está vivendo? O Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. O Senhor desceu do céu com alarido, nos trazendo a revelação da palavra. Esse Jesus, palavra, começou a ser crucificado. Foi esse Jesus que começou a crucificar. Eles começaram a crucificar a palavra. Amém? E aí o profeta vem e faz a acusação sobre essa crucificação. Nesse período de crucificação, Deus, para dar testemunho que a mensagem é a verdade, irmão Edgar, para dar testemunho que ela é a verdade, aquele primeiro terremoto aconteceu exatamente na Sexta-feira Santa de Páscoa de 1964. Você pode ver, está na data lá.
Sexta-feira Santa de 1964, aconteceu aquele grande terremoto que quase afundou o estado do Alasca. Então aquele terremoto, irmão, tem que estar na Bíblia. Eu creio que esse profeta é escriturístico. Amém? Amém? E aí, eu vejo claramente Apocalipse capítulo 6, versículo 12, testificando que aquele terremoto do estado do Alasca, esse aqui, quando se abriu o selo, quando se abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Bom, o segundo aqui eu já li para vocês, né? O segundo acontece quando Moisés e Elias são arrebatados ao céu. E aqui tem outra coisinha também importante, né? Ai, Jesus, daí também tem aquele ensinamento que com Moisés e Elias ia morrer todos os 144 mil. E aí, tá lendo aqui a escritura, diz assim, que Moisés e Elias sobem ao céu, há um terremoto, mata 7 mil homens. Vê como João foi cuidadoso para registrar até o número de pessoas que morreram no terremoto. E aí ele viu 144 mil empilhados por cima do outro, não fala nenhuma frase sobre isso. E aí quando Moisés e Elias sobem, também não vê nenhum subindo junto. Que estranho, né? Pastor, João também não escreveu eles ressuscitando, né? E muito menos ressuscitando. Não escreve eles morrendo, nem ressuscitando e nem subindo ao céu. Mas alguns pregadores da mensagem pregam, vão todos morrer. E aí quando tu olha para a Bíblia, meu Deus do céu, quando tu olha para a Escritura, tem que ser Bíblia, gente. Verdade? Eu não consigo ver uma mensagem fora da Bíblia, tem que ser a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, é o contrário. O Espírito Santo dá uma advertência. Lê. Ezequiel capítulo 9, versículo Amém. 4, Apocalipse 7, versículo 1, Deus dá uma advertência. É o seguinte, é tempo de juízo mesmo. Verdade? Vamos matar geral. Mas ó, não se achegue naqueles que tiver o sinal na sua testa. Amém. Neles vocês não tocam. Pode entrar lá, começa pelos mais velhos, vai matando tudo, mas não toque neles. E o profeta foi bem claro. Claro que a palavra é tricíclica, ela acontece, ela é composta. Ela pode se cumprir várias vezes. Verdade? É claro que o profeta mostrou que Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, se cumpriu nos dias de Tito, na primeira guerra ali, os pentecostais que receberam o Espírito Santo, mas ela literalmente, como o pastor falou ali, a parte espiritual, a parte literal, literalmente ela é para Apocalipse 7, Amém. para os 144 mil sendo selado. E aí a ordem de Deus é essa, passa pela cidade e procura aqueles que estão gemendo pelas imundícias que são cometidas na cidade. E eu há pouco tempo, fazendo lá um estudo na internet, o que eu descobri, né? Que, irmão, que a cidade ali do Oriente Médio que mais tem homossexual é em Jerusalém. Por quê? Em Tel Aviv também, né? Por quê? Porque todos os países ali ao redor, Jorge, são todos países árabes. E lá isso é pena de morte. Então todos os homossexuais, eles se refugiam onde? Em Jerusalém. Se refugiam ali em Jerusalém, porque é uma cidade internacional. Verdade? Ali os islâmicos não podem matarem eles. Porque eles não estão na... Jerusalém não está na lei dos islâmicos. É uma lei que está... Jerusalém é controlada pelas Nações Unidas, pela ONU. Então por isso eles se refugiam ali. E aí quando Moisés e Elias morrem, o que a Bíblia aponta a Jerusalém? Espiritualmente, Sodoma e Gomorra. O Egito, tipo do mundo. E a cidade também que o seu Senhor foi crucificado. Porque não é aquela Jerusalém que é a cidade de Deus, a Jerusalém é aquela celestial que desce do céu. Amém. Ataviada como uma esposa com seu esposo. Aquela é a Jerusalém de Deus. Não aquela caída lá. É verdade. Aquela está caída. E aí o verdadeiro judeu, não aquele que estão lá em Wall Street, lá, querendo ganhar muito dinheiro, como diz o profeta, aqueles Exato. apostata. Mas o verdadeiro judeu é aquele que está lá, né? Clamando, está gemendo. Aleluia. E é claro que o Espírito Santo, encerrando aqui com a noiva gentia, Sim. esperando o último ser selado para ser declarado no corpo aqui na terra, Verdade? quando esse último é declarado na terra, embora fomos comprados
antes da fundação do mundo. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Mas Paulo diz, tem que ser declarado na terra. Quando o último é declarado na terra, como eu disse para os irmãos no culto passado, encerra esse tempo, como é que nós chamamos? O ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, né? Porque agora o mundo entra para os dias de vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Então é claro que esse Espírito Santo está retornando, né? Lembra que nós falamos no culto passado aqui sobre a Noé soltando as duas aves, né? Primeiro Noé solta o corvo, né? Apocalipse 19, 17, comendo o corpo deles, o juízo, né? E solta a pomba. E solta a pomba 3 vezes, né? Primeira vez solta, ela volta. Segunda vez ela volta com um raminho. Terceira ela encontra repouso e permanece. Noé representa a igreja que passa pela tribulação. Quando passa pela tribulação, do outro lado da tribulação, porque os 144 mil não são selados no período da tribulação. Verdade. A 7ª trombeta que sela eles é Apocalipse 11, 15. Moisés e Elias já subiram. Verdade. E o profeta diz que o ministério de Moisés e Elias é entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então a 7ª trombeta aparece lá do outro lado. Amém, Jesus? Solta a primeira vez, ministério de Moisés, trazendo a justificação para eles. Solta a segunda vez, o ministério de Elias, trazendo a santificação para eles. Já volta com raminho, né? Quando acaba esse período da tribulação, que as águas baixaram, o tipo do dilúvio, a pomba sai outra vez e encontra 144 mil preparado, pronto, para receber o Espírito Santo. Então agora ela encontra repouso, tem onde repousar. Amém. Por isso que nós cantamos, né? A pomba pousou em meu coração. E assim como tem pousado no nosso coração, vai pousar sobre eles. E a ordem de Deus era essa: não toque naqueles que estão lá. Mas daqui a pouquinho não, irmão, vão todo mundo morrer. Eu não sei como é que eles fazem, de ressuscita, já entra no milênio, não sei como é que eles fazem esse engodo. Na Bíblia não fala isso aí. A Bíblia diz que não é para tocar neles. Depois nós vemos aí no capítulo 14 com o cordeiro no Monte das Oliveiras, seguindo para onde quer que o cordeiro vai, 144 mil indo junto, né? Vocês estão felizes, irmãos? Bom, só para encerrar aqui, irmãos, a hora já está passando, só para encerrar essa parte aqui do terremoto aqui dos 3, né? E o terceiro, irmão, como fica claro aqui, né? Aí nós temos aqui no capítulo 15, acontece uma coisa interessante. Eu preguei aqui, acho que semana retrasada ou não, talvez foi em Araranguá, a gente fala em tanto lugar que até esquece. Lembra que nós falamos aqui a respeito da águia, que aqui um dos 4 animais viventes entrega as taças para os 7 anjos, né? Vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, quer ver? Vamos lá. Isso aqui é Bíblia, irmãos, é alimento, né? Amém. Vamos aproveitar o tempo que nós temos de ouvir a palavra, né? Nós vamos ter bastante tempo para louvor lá do outro lado, né? E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Isso aqui já é depois da tribulação. Essa ira de Deus aqui é no tempo da sua terceira vinda. A segunda parte de Isaías 61, dia de vingança. Aquele dia, o dia do Senhor, tudo apontando para a terceira vinda. Por quê? Porque no período de tribulação ainda é o reinado do anticristo. Ainda os reinos não tornaram ser do nosso Cristo. Ainda pertencem ao anticristo. Depois da tribulação, os reinos passam a pertencer ao nosso Senhor. Amém? E aqui vem esse período que a ira completa de Deus é derramada, né? Através de 7 taças. E vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogos que havia obtido vitória sobre a besta, sobre a sua imagem. Veja, é a vitória porque já está do outro lado, né? E o número de seu nome ficaram sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. E eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Deixa eu pular aqui um pouquinho só para a gente... No versículo 6. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestido de linho puro, branco. Linho sempre é veste da noiva, né? Cingido, cinto de ouro nos seus peitos. Como eu li para os irmãos lá, né? O profeta também compara ela. É uma mulher no seu peito, está o cinto de ouro,
suas vestes também brancas, a santidade, pureza, né? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus, que vive para todo sempre. Aí eu falei para os irmãos aqui, lembra que eu falei? Que como os cavalos culminam dentro do cavalo amarelo, né? Primeiro, segundo, terceiro, para a batalha final. As unção também, elas culminam, né? Porque é o mesmo Espírito Santo, só em unção diferente, né? Assim como o diabo pega as suas unção e culmina numa só, o Espírito Santo também do cavalo, do leão, ao boi, ao homem, na águia. Então esta águia vem, a unção da águia, né? Dá a taça para esses 7 anjos, para que essas taças sejam lançadas na terra. Bom, eles começam a lançar as taças. Quando chega na última taça, capítulo 16, versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Esse é o grande voz do templo do céu, dizendo, está feito. É a última, né? E houve voz, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Agora que eu estou vendo um grande terremoto. Amém. Da visão de Leon Brana nas escrituras. Exato. Não eu tentando encaixar alguma coisa para fechar com o meu pensamento. Estou vendo na Bíblia. Um tão grande terremoto. Né? O profeta disse, as águas vêm até aqui o estado de Kentucky. Um dia eu botei o mapa lá para os irmãos, Jorge. Foi quase 3.000 quilômetros, o irmão Brana fala. Coisa horrível. Não sei se deu 1 quilômetro lá no Japão. Olha o estrago que fez. Imagina, gente. A metade dos Estados Unidos debaixo d'água. Claro, porque o profeta viu isso. Olha o que acontece. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. Rapidinho aqui. Por que ela é dividida em 3 partes, né? O cordeiro bota o pé no Monte das Oliveiras. Lá em Zacarias, né? O Monte das Oliveiras se divide em 2 partes, né? Que o Monte das Oliveiras se divide em 2 partes. Por quê, né? Porque o monte do Senhor vem surgindo de baixo para cima, né? Graças a Deus. Tá na mensagem do futuro lá. É como se a madre da terra estivesse se abrindo, estivesse nascendo um novo mundo, né? Amém. O Monte Sião vai crescendo Oh, aqui. Deus. É claro, de um lado está baixando Los Angeles e do outro lado está subindo o Monte Senhor, né? Eu vejo a queda da Babilônia, mas também vejo Jerusalém subir. Amém. Não foi o Catalá, viu? O Verdade. Catalá viu o quê? A queda da Babilônia e vejo Jerusalém subir, de baixo para cima. Amém. A cidade se fende. Oh, glória. Aleluia. Isso é maravilhoso. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. As 2 partes do Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Exato. Né? E o profeta disse na mensagem de qual atração sobre a montanha que realmente Zacarias está falando a mesma escritura que eu estou lendo aqui, de Apocalipse 16. Está lá no finalzinho da mensagem. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a cidade das nações caíram. Quem é a cidade das nações? Irmãos, a cidade das nações, claro que é os Estados Unidos, lá que está a sede da ONU. Então onde é que ela cai? 7ª taça, 3ª vinda, não tem nada que ver antes do rapto. Vê como as coisas pareciam que está tudo fora de coesão, a gente ficar disfarçando. Vamos empurrando com a barriga, inventando alguma coisinha para fechar o nosso quadrinho pobre. Eles colocavam no ponto final, eles colocavam uma vírgula. Deus não para nunca, né? Olha, irmão, creia assim, 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 vírgula. A expressão sempre tem algo a acrescentar, né? Verdade. E diz aqui, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Vocês viram, irmãos? Amém. Que isso aqui não acontece na tribulação, porque na tribulação, os Estados Unidos, Roma e aqueles 10 países eles estão dominando o mundo. Acaba os 3 anos e meio, que é o reinado do anticristo, acabou o tempo dele. Acabou-se o tempo dos gentios. A plenitude dos gentios termina com o rapto, que é o tempo espiritual, e o tempo dos gentios é um tempo político, começou com Nabucodonosor e encerra com a morte de Moisés e Elias. Então acaba ali o reinado. Aí vem o período da grande tribulação, o período da terceira vinda, que é
o reinado de Cristo outra vez. Né? Amém? O reinado de Cristo. E aí ele vem agora para acertar as contas com o falso profeta e a besta. E aí o Senhor Jesus Cristo os vence, né? Nós estamos falando sobre o julgamento, vamos entrar nisso talvez amanhã lá no culto, lá os irmãos vão ver pela internet, né? Sobre o julgamento, né? Que a besta e o falso profeta são os primeiros que vão inaugurar o lago de fogo. Eles vão antes do milênio, né? Quando o diabo é lançado disso, e foi lançado aonde está o falso profeta e a besta, né? Então, nesse tempo aqui o reino está retornando para as mãos de Deus. Então nesse tempo as coisas vão saindo fora de controle. Aqueles mesmos 10 reis, Serginho, que apoiaram, são os mesmos de tem alguma coisa errada na economia aí. Alguém está se dando bem, nós estamos se dando mal. São os mesmos agora que vêm para comer a carne da prostituta. Amém. Quantos estão lembrados aqui da pregação que eu preguei sobre Jeú? Estão lembrados, né? Falei aqui sobre Jeú, que mandou derrubar a Jezabel. O que aconteceu ali? Derrubou a Jezabel, ela caiu, o sangue respingou sobre o cavalo de Jeú. E a Bíblia diz que Jeú colocou os pés sobre ela, né? Por que colocou sobre ela, né? Porque é pisar, é lagar, né? Para cumprir Isaías capítulo 63, que é esse que vem de Edom, de Borsa, que as suas vestes estão salpicadas de sangue. Só Apocalipse 19, vem que as suas vestes salpicadas de sangue. Não é sangue de graça, de misericórdia, não. É sangue de juízo, é sangue de lagar. Não é assim, irmãos? Oh, glória a Deus. Só, irmão, só para... Eu vou ler aqui uma mensagem só para não ficar nas minhas palavras, né? Uma coisa assim, o pastor está falando, mas será? Só vou ler aqui rapidinho. Mas só dizer para os irmãos, essa mensagem que irmão Costa, qual a atração sobre a montanha, ela tem um significado muito grande na minha vida, sabe? Foi a primeira mensagem que o Espírito Santo me deu quando eu captei a abertura da palavra, foi essa mensagem aqui, sabia? Ela se tornou assim meu livro de cabeceira. Olha o profeta aqui, ele vai associar Zacarias capítulo 14. E naqueles dias estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, porque o 7º selo trouxe Jesus para nós, vocês crê? Amém. O 7º selo traz Jesus. Amém? A 7ª trombeta traz Jesus para os judeus. Amém? Verdade. Verdade. A 7ª trombeta é para os judeus o que o 7º selo foi para nós. Exato. Como é que ele trouxe para... Como é que veio Jesus? O Jesus teofania, o rei teofania. Não Jesus físico. Jesus teofania. Amém? O rei teofania. Melquisedeque. Vocês vão escrever assim? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou como Mouli pregava, né? A parúzia, a sua presença aqui conosco. Está presente? Você crê que está presente? Amém. Na vinda do Filho do Homem. Vinda é assim. Mas, irmãos, vamos receber hoje o pastor Rogério aqui nessa noite. Ele está vindo aí. E agora eu posso dizer que ele aqui é vinda? O irmão Rogério está presente conosco. Parúzia, ele está presente. Jeová chamar. Deus presente está. Amém. Amém? Como foi para nós, é para eles esse mesmo Jesus teofania. Amém? Quando chega aqui nesse período do Monte das Oliveiras, a 7ª taça também traz Jesus. Só que agora a 7ª taça traz Jesus fisicamente para reinar. Verdade. O anúncio, né? O Senhor anunciando a chegada de José, né? Amém. Amém, Jesus? Agora ele vem, fisicamente, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. A primeira vez que Jesus colocou o seu pé glorificado na terra foi na ressurreição e houve um terremoto. Quando ele colocar os seus pés glorificados de novo, outro terremoto. Perfeita a escritura? Perfeito. Quando ele entra no nosso coração, acontece um terremoto na tua vida, irmão. Exato. Amém. Né? Quando o rei teofania entra no teu coração, diz aí que reinará um varão com justiça. Amém. Quando ele entra em você, há um sacudimento. Verdade. Alguma coisa muda em ti. Amém. Um terremoto espiritual acontece em ti. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E naqueles dias estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, novamente, que está de frente de maravilha. Jerusalém, para o oriente do monte das oliveiras, será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente.
e haverá um vale muito grande. Está aqui, irmãos, é essa escritura aqui. Verdade. É isso que o profeta está falando. Metade do norte se moverá para o norte, outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste nos dias do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. E o profeta diz, outro terremoto fendendo a terra. Se você deseja seguir isto, a escritura, que observe, no versículo 5, isto aplica que as fendas dos Montes das Oliveiras se deve a um terremoto. Isso está confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16, aqui o profeta botou 9, mas aqui dizia 9, né? Mostrando que aquela mesma escritura, quando o Senhor Jesus Cristo coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, terceira vinda, vou colocar assim, a plenitude da terceira vinda, né? Amém? Amém. Como é que foi a segunda vinda? Veio por partes. O pastor Rogério falou aqui, né? Por partes, a folhinha, o primeiro caule, né? A borla, a casca, o grão. A terceira vinda também vai vindo em partes, até que vem ele completamente, coloca os pés no Monte das Oliveiras. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sinto vontade de pregar a noite toda, mas não vou fazer isso com vocês, né? Ei, glória. Irmãos, só vou nessa partinha aqui, só para também não ficar nas minhas palavras aqui futurular, só para, se alguém quiser anotar, depois você quiser conferir, né? Olha só, como o profeta diz que isso aqui é verdade, olha só. Amém. Por que passou Deus tanto o cuidado, tanto desse pequeno lugar da Palestina, vê? Quando um só pequeno lugar, porém ali mesmo é onde o templo está estabelecido. Ali é onde surgirá a Nova Jerusalém. Ali mesmo, Monte das Oliveiras. Dividirá a parte para a direita e para a esquerda, seguro. Quando ele se abrir, passo a passo, para cima, desde baixo, né? Vai abrindo de baixo para cima e o monte do Senhor vai crescendo, né? Vocês estão felizes, irmãos? Obrigado por terem me suportado. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. Por quê? Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Porque tu me destes carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Porque tu me destes carinho, me deste amor. Senhor Jesus Cristo, somos tão agradecidos, Senhor, por esse momento especial, maravilhoso, que nós tivemos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradeço por cada irmão, cada irmã, que o Teu Espírito Santo os trouxe até aqui. No dia o Teu profeta disse, eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão e Ana naquela noite, naquela manhã até Jesus Cristo, tem te dirigido até Ele aqui nesta noite. Se estamos aqui porque o Espírito Santo, o Senhor, nos trouxe aqui. E aqui, Senhor, o Senhor abriu os tesouros do céu, as suas riquezas, Senhor, as suas abundantes riquezas, e tem nos feito ser participantes dessas bênçãos espiritual, e por um instante somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus,
E esse ambiente fica tão bom, Senhor, fica tão maravilhoso. Nós podemos ouvir os teus mistérios, os teus segredos, que o Senhor prometeu que o Senhor não ocultaria nada do seu segredo. Nós, como tua noiva amada, podemos se assentar, Senhor, no teu colo, e o Senhor contar no nosso ouvido os teus segredos, os teus mistérios, aquilo que o Senhor tem ocultado dos sábios, entendidos, inteligentes, e tem revelado a um grupo seleto, Senhor, aqueles que o Senhor está preparando para um dia tirar dessa terra. Oh, meu Deus, que nesta noite, Senhor, cada palavra pregada, cada parágrafo lido, cada escritura mencionada, possa, Senhor, entrar no coração dos teus filhos, não em forma de conhecimento, em forma de informação, mas uma forma de revelação da nossa alma, Senhor. O Senhor se dando a se conhecer para nós por meio da tua palavra. Oh, meu Deus, que a tua palavra possa selar o coração dos teus filhos. Amém. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nos ajuda, Senhor, a compreendermos tudo aquilo que o Senhor, amém, tem nos mostrado. Guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, Senhor. Aleluia. Cada um que vai retornar para a sua casa agora, Senhor, leva-os de volta, Senhor, cobrindo com teu sangue, livrando de todo perigo e todo mal. E como animais, Senhor, de sacrifício, possamos sair daqui recogitando aquilo que temos ouvido, remoendo, Senhor. Aleluia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esta é minha oração, meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, nós estamos despedidos. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?